A amnésia é a perda de memória, a qual pode ser desencadeada por vários fatores, como velhice, drogas, infecção cerebral, traumatismo craniano, trauma psicológico e etc. Em alguns casos, ela pode se manifestar de forma mais branda, já em outros casos, ela pode se manifestar de maneira mais profunda e talvez irreversível. Mas, independente das causas ou de como a amnésia se manifestar, a perca de memória é algo sempre trágico. Talvez algumas pessoas que sofreram algum tipo ou vários tipos de traumas e frustrações desejassem ter um tipo de amnésia específica que fizesse elas esquecerem somente as coisas ruins que passaram. Mas esse tipo de amnésia não existe. Contudo, eu gostaria de falar um pouco da amnésia voluntária, a qual tem afetado o povo de Deus em todas as eras. E esse esquecimento pode nos trazer complicações até mesmo para a vida eterna. Amigos, Deus não muda, dizem as Escrituras em Malaquias 3, versículo 6. Muitas vezes, por causa da maldade do homem, Deus permite que seu povo siga caminhos que não são os melhores, até que ele veja uma oportunidade de levá-los a enxergar os erros os quais estão cometendo. No passado, homens de Deus como Davi e Salomão tiveram mais de uma esposa. Contudo, o Senhor foi corrigindo esse defeito do seu povo, de maneira que no tempo de Jesus ele pôde levar a questão da fidelidade de marido para com esposa e vice-versa, a tal ponto que disse que se alguém olhasse para uma mulher com intenções impuras em seu coração, já estava adulterando com ela. Certamente, se Davi e Salomão estivessem presentes nessa ocasião, ficariam vermelhos de vergonha. Mas, como eu disse, Deus espera o tempo e a oportunidade ideais para mostrar ao seu povo sua amnésia voluntária. A amnésia voluntária sim, amigos, porque no Éden o Senhor já havia estabelecido com Adão e Eva que o casamento deveria ser monogâmico. Mas no decorrer do tempo, a amnésia espiritual veio e os filhos de Deus esqueceram do que o Senhor havia estabelecido desde o princípio. Porém, a questão da monogamia não é a única coisa que o povo de Deus se esqueceu. No Éden, foi estabelecida outra regra muito importante, que foi esquecida algumas vezes no passado e continua sendo esquecida também no presente. Disse o salmista: tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Salmo 119, versículo 142. A justiça, ela deriva da lei, pois sem lei não é possível fazer justiça, pois a lei é a norma que define se algo é justo ou injusto. E sendo eterna a justiça de Deus e sendo sua lei a verdade, é óbvio que a lei de Deus é eterna. E isso podemos afirmar com toda a segurança, pois Lúcifer só se tornou Satanás a partir do momento que ele transgrediu essa eterna lei. Porque está escrito em João 8,44 que ele foi homicida e mentiroso desde o princípio. Lúcifer não se tornou Satanás no Monte Sinai, meus amigos. Ele se tornou o inimigo de Deus no Monte Santo do Senhor que fica no céu. Antes que a lei do Sinai dissesse não matarás e não darás falso testemunho, Lúcifer já havia transgredido uma outra lei que também dizia não matarás e não dirás falso testemunho. Lúcifer só se tornou pecador porque transgrediu a lei. Porque sem lei, diz o apóstolo Paulo, não existe transgressão. Romanos 4, versículo 15. E João diz que o pecado é a transgressão da lei. Isso está em 1 João 3, versículo 4. Sendo assim, Lúcifer só
pôde se tornar pecador e digno de condenação porque ele transgrediu a lei eterna no céu. Você nunca se perguntou por que a lei de Moisés foi escrita em rolo de livro pelo próprio Moisés e colocada do lado da arca de Deus, enquanto a lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus e colocada dentro da arca da aliança? Ora, meus amigos, na Bíblia a pedra sempre foi símbolo de eternidade. O próprio Senhor é chamado de a rocha eterna. A arca da aliança é símbolo do trono de Deus, pois, como Davi disse, o Senhor está entronizado acima dos querubins. E o dedo de Deus escrevendo é símbolo de imutabilidade, pois Deus não muda. Esses três símbolos, as tábuas de pedra, a arca que guardava a lei e o dedo de Deus, nos dizem que a lei eterna é o fundamento do trono ou do governo de Deus e não pode ser alterada de forma alguma. Como disse o próprio Jesus, eu não vim revogar a lei. Mateus 5,17. No Sinai, Deus entregou para seu povo os fundamentos do seu governo eterno. Cada um dos artigos da lei já havia sido estabelecidos nas eras eternas. Contudo, Deus sabia do problema da amnésia espiritual. E por causa desse esquecimento voluntário, um dos 10 mandamentos começa da seguinte forma: lembra-te. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando o seu pai, na sua infância, te dizia para lembrar de alguma coisa, é porque ele sabia que você ia se esquecer daquilo, não é? Então, quando o Pai Celestial, no Sinai, disse para os judeus se lembrarem do sábado para o santificar, ele não apenas estava dizendo que seu povo iria se esquecer do sábado, mas ele estava afirmando que eles já haviam esquecido, porque ele não estabeleceu o sábado para os homens no Sinai, mas estabeleceu o sábado lá no Éden, quando ele descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Deus não precisa ser abençoado, mas sim suas criaturas que precisam ser abençoadas por ele. Deus abençoou e santificou o sábado no Éden para que o sábado fosse uma bênção para o homem. Amigos, a lei de Moisés foi abolida, pois Jesus cumpriu toda a lei e cravou ela na cruz. Mas a lei de Deus não pode ser abolida ou alterada, pois ela é a própria base do governo justo de Deus. E é essa lei que assegura a perfeita harmonia e justiça no céu, pois essa lei descreve o próprio caráter humilde e altruísta de Deus. Tiago diz: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Tiago 2, versículo 10. João diz que o pecado é a transgressão da lei. E Tiago diz que quem quebra um dos seus mandamentos é culpado de todos. Por que então dizemos que 9 mandamentos não podem ser quebrados? Mas o único mandamento que aparece no Éden e também no Sinai, esse nós dizemos que não precisa guardar porque ele era para os judeus. Ei, Adão e Eva eram judeus? Claro que não! Mas mesmo assim Deus estabeleceu o sábado para Adão e Eva, ou seja, o sábado é um mandamento para toda a humanidade. Jesus disse que quem não guardar os mandamentos e assim ensinar para os outros vai ser considerado mínimo no reino do céu. Mas quem guardar os mandamentos e ensinar aos outros, esse será considerado o quê? Grande no reino do céu. Você já parou para se perguntar por que na maioria das Bíblias, em Apocalipse 22, versículo 14, tem algo escrito em colchetes? Na maioria das Bíblias está escrito em colchetes que bem-aventurados são os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para terem direito à árvore da vida.
Mas no texto original, que não está entre colchetes, está escrito assim: bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Isso está na Bíblia João Ferreira, corrigida e fiel, e também está na King James inglesa, que talvez seja a tradução mais próxima do grego. E também existem outras versões que não têm os colchetes e que trazem a tradução original do grego. Amigos, a graça de Cristo não serve para abolir a lei de Deus, mas ela serve para pagar o preço da transgressão da lei, que é a morte. E ela serve também para nos dar poder para guardarmos a lei que é justa, boa e santa. Jesus não é mentiroso. Ele diz em Hebreus 8:10 que na nova aliança que ia fazer, a lei que um dia foi gravada em pedras, agora seria gravada nas tábuas do nosso coração. E se nós não temos, pelo poder da graça, guardado os mandamentos, é porque a graça que recebemos não foi a graça que está escrita na Bíblia. Amigos, ninguém será salvo por guardar o sábado ou qualquer um dos outros mandamentos da lei, pois a salvação é pela graça de Cristo. Mas muitos irão se perder naquele dia por não terem guardado a lei, pois no julgamento Deus irá abrir os livros do céu, como diz o profeta Daniel no capítulo 7 do seu livro, e também o profeta João no livro do Apocalipse no capítulo 20. E isso Deus fará para comparar os registros das nossas obras para ver se a graça que aceitamos realmente transformou o nosso caráter ou se somente foi uma conversão da boca para fora. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. A fé sem obra, amigos, é morta. Que o Senhor nos ajude a mostrarmos nossa fé através da guarda dos seus mandamentos. E não apenas de um ou dois, mas da guarda de todos eles, inclusive o sábado. Porque a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Bom, vamos ficando por aqui, mas antes eu gostaria de fazer uma oração com você. Senhor nosso Deus, obrigado por ter enviado Jesus para pagar em nosso lugar o preço da transgressão da Tua santa lei. Pedimos que o Senhor escreva a eterna lei nas tábuas do nosso coração, para que as nossas ações sejam semelhantes às ações de Cristo, e para que possamos ter direito à árvore da vida e possamos entrar na santa cidade pelos portais de pérolas. Isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amigos, fiquem com Deus e até a próxima.